Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, e eu estarei aqui com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mas olha, lembra aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, curta, compartilha esse vídeo para que muitas pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento maravilhoso da Palavra de Deus. Semana passada, nós começamos um estudo com uma breve introdução sobre as mulheres da Bíblia, tá lembrado? Bom, hoje nós seguiremos falando sobre uma mulher muito especial e o seu nome é Lídia. Em Atos dos Apóstolos 16, lá no capítulo 16, Lídia entra em cena como uma mulher temente a Deus. Estamos exatamente no período da primeira viagem missionária de Paulo, aquele continente onde ela está. Lídia era vendedora de tecidos de púrpura em Tiatira e ela morava em Filipos. Bom, Tiatira, na antiguidade, ela ficava na Ásia Menor, no território que hoje é conhecido como a Turquia. O interessante é o fato de que o evangelho alcançou a Lídia, não em sua terra natal, mas sim na Europa, onde ela estava a negócios. Lá nos versos 13 até o 15, no capítulo 16 de Atos, temos a seguinte narrativa e eu vou ler aqui para vocês. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar comigo em minha casa. E nos convenceu. Ao ouvir a pregação de Paulo e Silas, o Senhor abriu o coração de Lídia e assim ela veio a se tornar a primeira cristã na Europa. Olha que coisa impressionante! Após o seu batismo e de toda a sua família, ela e sua família abriram as portas da sua casa para os missionários. A história de Lídia é muito rica e nos mostra como Deus pode usar pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Lídia tinha um coração disposto a ouvir e a agir conforme a vontade de Deus. Temos muito que aprender com ela, não é verdade? Bom, a fundação da igreja de Filipos recebeu grande influência dessa nossa irmã, chamada Lídia, e assim ela é considerada a primeira igreja na Europa continental. Fato histórico muito, muito interessante. A conversão dessa mulher foi impactante e fundamental para o crescimento do cristianismo. Alguns detalhes nos chamam a nossa atenção na história de Lídia. Vamos ver aqui. Lídia era uma adoradora do Senhor Deus, Yahvé. Yahvé é o nosso tetragrama, YHWH, que é o nosso, se refere, ao nosso Senhor Deus. Mas ela não era judia, ela era uma gentia cujo coração buscava ativamente o Deus verdadeiro. Isso fica muito claro lá no versículo 14, que diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Lídia era uma mulher de posses. Talvez hoje nós pudéssemos chamá-la de uma empresária de sucesso. Ela vendia tecidos de púrpura que eram muito caros à época. Entretanto, a sua posição social não afetou a sua percepção quanto à necessidade de buscar ao Senhor. Nós não devemos buscar a Deus somente quando temos necessidades a serem supridas, enfermidades, enfim, ao que tudo indica, Lídia entendia que a sua alma estava perdida em seus pecados e que ela precisava de Deus. Não para trazer bens materiais ou para cura para suas doenças. O modo pelo qual Lídia se converteu nos dá um exemplo maravilhoso da maneira como Deus atrai aquele que abre o seu coração para crer e assim recebe de Deus a remissão para sua alma. O verso 14 ainda nos revela que Lídia ouvia
Ou seja, ela escutava com atenção e com entendimento enquanto Paulo explicava a mensagem do Evangelho. Lindo é perceber toda a atuação do Senhor Deus no processo de conversão de Lídia. O final do verso 14 nos diz assim, eu vou ler para vocês. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tudo aquilo que somos ou toda adoração que podemos dar ao nosso Deus vem dele mesmo como uma fonte inesgotável que nos atrai ao Pai. E lá no Evangelho de João, no seu capítulo 6, os versos 44 e 65, vemos o seguinte: Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o dê a mim. É Deus, somente Deus, que nos abre o coração para crer e por isso podemos dizer com toda certeza que a sua obra é perfeita. Você já percebeu que a fé é um dom de Deus para todo aquele que crê? Não é o nosso próprio coração que desperta a fé dentro de nós, pela nossa própria força de vontade. Não! Deus é aquele que abre os nossos corações para crer e assim nos concede arrependimento. Como está escrito em Atos 11, verso 18. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Também nós temos em 2 Timóteo 2,25, Paulo dizendo: deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Entretanto, lembremos que a soberania de Deus não descarta o pecador do processo. Ao ouvir a pregação do Evangelho, Lídia acatou. Bom, a fé que nasce agora em Lídia não é uma fé que fica engarrafada. Ela imediatamente demonstra o tamanho da sua fé em obras e ações. Logo após ser batizada, Lídia exerce a hospitalidade, se oferece para acolher os missionários, que Lucas, responde, ela nos convenceu. Isso já foi lido lá no verso 15, tá lembrado? Bom, fato é que abrir a porta de sua casa para os missionários Paulo, Silas e alguns outros que o acompanhavam, Lídia teve a honra de receber em sua própria casa as primeiras reuniões da primeira igreja fundada na Europa. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por sua generosidade, o Evangelho obteve uma base sólida em Filipos. Assim, o Evangelho ecoou por toda a Europa e continua a ser divulgado até os dias de hoje. Estamos em 2025. Bom, Lídia foi verdadeiramente uma mulher extraordinária e isso foi resultado da obra de Deus no seu coração. Assim encerramos o Tá na Bíblia de hoje, crendo que Deus continua chamando e comissionando homens e mulheres para a expansão do reino de Deus, porque isso sim tá na Bíblia.